Galera, existem diversos tipos de summer job. Nos Estados Unidos, vou falar de um país só, tá? Só em 2018, houveram mais de 1 milhão de vagas. E aqui a gente já começa a grande questão. Por que que esse tipo de oportunidade não é comentado no Brasil? Eu pesquisei quantas vagas de emprego para estagiário foram abertas no Brasil em 2018. Cara, só em um país, Estados Unidos, foram abertas mais de 1 milhão e 200 mil vagas de summer jobs, cara. E aí a gente morgando aqui, e muita gente universitário, e universitário aqui, eu não tô falando de um universitário largado, não, que só bebe, só faz festa, não, tô falando de gente boa, não consegue estágio, porque estamos vivendo num período no Brasil em que existe uma alta de desemprego, em que a gente quer trabalhar, mas a empresa diz o contrário. Para trabalhar você precisa de experiência, para trabalhar você precisa ter tal coisa no seu currículo. Mas, pô, se eu sou universitário, eu quero experiência, porque eu quero trabalhar, quero ter minha primeira oportunidade profissional, quero entrar no mercado, quero aprender, quero ter um mentor, quero ter alguém que me guie, quero ter uma empresa que consiga me proporcionar para ser, de repente, um trainee, um estagiário, para eu aprender, ter alguém que me lidere, sabe? E, infelizmente, a gente está vivendo num momento no Brasil em que as pessoas, nós jovens, não estamos conseguindo conquistar as nossas oportunidades e, mais que isso, além de o Brasil não proporcionar essa facilitação do nosso crescimento, a gente acaba ficando barrado, né? E mais que isso, né? Além de a gente não crescer aqui, parece que a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Pô, se eu soubesse que existia 1 milhão e 300 mil oportunidades de summer job nos Estados Unidos em 2018, cara, tenho certeza que todo mundo que estava aqui iria aplicar. Tenho certeza. Cara, isso falando só dos Estados Unidos. Ele funciona em todos os países, existe summer job. Só que eu, Matheus Tumoto, aconselho que você vá somente para summer jobs, estágios em países de língua inglesa e altamente desenvolvidos. Por quê? Porque eu acho que você vai ter uma experiência profissional melhor. Qual que é a ideia do summer job? É você fazer um estágio, você se preparar na sua área. Se você está fazendo medicina, psicologia, tudo que vocês falaram aqui, estou fazendo música, tem summer job para todas as áreas, tá? Já respondi uma das perguntas aí que vocês fizeram. Tem summer job para todas as áreas. Então, a ideia é você ir para fora, se especializa, faz um trabalho, principalmente durante as suas férias, para você voltar para o Brasil e ter essa possibilidade de ter mais oportunidades. Por quê? Quando a gente fica no Brasil, cara, sei lá o que acontece com o mindset brasileiro, mas parece que a galera não dá valor. Você pode trabalhar numa empresa top. Se vem um cara que foi para Harvard, mano, a galera, vocês sabem disso, né? Vocês têm essa percepção. Um cara que foi para Harvard, mano, tapete vermelho, o cara é foda, vamos contratar. Né? As empresas pensam da mesma maneira. Se um cara teve uma vivência na Inglaterra, país de primeiro mundo, fala inglês, mano, a galera vai estender o tapete vermelho. Então, a ideia, galera, e vocês sabem disso, que eu gosto de falar aqui com vocês, é exatamente desse tipo de oportunidade que pode fazer você ter uma vivência diferente, fazer você crescer profissionalmente. Eu sou totalmente contra esses tipos de intercâmbio que são só para, sei lá, passar um tempo fora e tal. Mano, se for para só passar um tempo fora, vai se divertir, cara. Vai fazer turismo, vai gastar, vai para Disney, né? Não precisa fazer um intercâmbio propriamente dito. Na minha opinião, se você quer ir para fora, você tem que ir para somar alguma coisa no seu currículo, seja na parte acadêmica, ou seja, um curso, ou na parte de experiências mais profissional, como, por exemplo, o que a gente vai falar hoje, summer jobs e estágios. Eu acredito nisso, até porque muito do nosso público é uma galera tem uma mente diferente, não uma galera que só está querendo curtir a vida, é gente que quer ter sucesso, é gente que às vezes não encontrou uma primeira oportunidade no Brasil, que ainda não teve uma chance de se desenvolver, ou alguém que deu essa oportunidade. Deixa eu contar um pouquinho como que foi o meu primeiro summer job, para vocês terem uma noção. Eu tinha 22 anos, que eu comecei a pensar em ir para fora do Brasil, ou seja, eu já era velho. Muita gente, será que eu só posso com 18? Não, primeiro, não tem idade. Tem que ser acima de 18. Por quê? Job igual trabalho. Se você vai trabalhar, você precisa ter acima de 18 anos, tá? Fora do Brasil, nos Estados Unidos principalmente, tá? Não dá para trabalhar com menos de 18 anos nos Estados Unidos. A não ser que você esteja morando lá, você faça um trabalho voluntário, mas eu acho que não é a maioria, eu acho que 99% da galera que me assiste está no Brasil, né? E se você vai para fora, a ideia daí é você, de fato, ganhar uma experiência e provavelmente ganhar um salário. Se o melhor paga, job igual trabalho, então paga, para você conseguir se manter lá fora, beleza? Mas vamos lá.
voltando para a história. Tinha 22 anos quando eu pensei em sair do Brasil. Eu apliquei para uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, consegui passar, né? 6 meses depois, apliquei para o meu primeiro summer job. Até esse momento, eu nunca tinha tido nenhuma oportunidade na minha vida, galera. Nunca tinha conseguido um bom trabalho, nunca tinha ganhado mais do que, sei lá, 1.000 e tantos reais por mês. Cara, eu me considerava um fracassado, eu me considerava um cara que não tinha potencial. No meu primeiro e meu segundo ano da faculdade, eu era um bom aluno, só tirava 9 e 10, eu era bom aluno no primeiro e segundo ano da faculdade aqui no Brasil. Mas os meus amigos, que às vezes nem tiravam notas boas, ficavam no fundão, ou nem iam nas aulas e tal, pô, os caras no segundo ano já estavam estagiando, e eu que só estudava, cara, eu não conseguia ter oportunidades. E daí eu falei, não vou tirar mais nota boa mesmo, os caras que nem vêm na aula estão estagiando já, e eu não. E eu tentei entender como que funcionava, só piorou minha situação, ou seja, não consegui ter nenhuma oportunidade no Brasil, tudo que eu tentava fazer não dava certo. Cara, eu lembro que eu fiquei um mês saindo todo dia de casa, 5 da manhã e voltando para casa 10 da manhã, né, tipo, essas 5 horas andando pelas indústrias, pelo bairro de indústrias aqui, entregando currículo, cara. Eu cheguei a entregar mais de 3.000 currículos no Brasil e não consegui ser aceito, nem fui chamado para uma entrevista. Né? E eu estava fazendo engenharia, já estava na faculdade, estava no segundo, terceiro ano e tal, estava extremamente frustrado, e a gente se sente assim. Por quê? Porque a gente acha que a culpa das coisas são nossas. A gente acha que a gente não é capaz, a gente acha que a gente não está preparado, a gente acha que... E todo aquele sistema estava dando tudo tão errado, que eu não estava conseguindo estágio, que eu achava que eu era um merda, que eu era um fracassado, que eu nunca ia conseguir entrar no mercado, que eu ia fechar 5 anos da faculdade, não ia conseguir um estágio, e daí depois, então, vixe, mais difícil ainda, né? Você se formou sem experiência, pô, quem que vai te contratar, não é verdade? Tava começando a ficar preocupado e tal, pedi a transferência para os Estados Unidos, deu certo. Até os 22 anos de idade, eu tava procurando emprego no Brasil, não consegui um estágio na minha área no Brasil. Consegui estágio aleatório, eu trabalhar como, sei lá, né, num restaurante, trabalhar em eventos, consegui a coisa aleatória, mas não para trabalhar, né, de fato, na minha área de engenharia. 22 anos, mudei para os Estados Unidos, 6 meses depois apliquei para o Summer Job, fui aceito em 130 Summer Jobs nos Estados Unidos. Dentre esses 130 Summer Jobs, da primeira vez que eu apliquei, estavam aceitos de Harvard, MIT, Stanford, Princeton, Yale, Google, Facebook, Amazon, porque Summer Job não é somente acadêmico, tem o Summer Job profissional. E eu apliquei para tudo. Nessa época que eu comecei a de fato entender essas oportunidades internacionais. Galera, e é por isso que eu falo para vocês. Foi o primeiro momento da minha vida que eu falei, cara, eu acho que eu tenho potencial sim. Talvez eu estivesse no lugar errado. Talvez eu estivesse num lugar que não valorizava quem eu realmente era. E aí que tá a grande questão. O que é esse Summer Job? Ele é um estágio que ele pode ser ou acadêmico ou profissional. O estágio acadêmico, ele é muito mais voltado daí para uma pesquisa, para quem está na faculdade, especialmente, e pensa em conseguir uma graduação sanduíche, uma transferência da faculdade daqui para fora, ou fazer um mestrado, ou até mesmo um doutorado, esse é o Summer Job ideal para você. Por quê? Porque você vai fazer contatos dentro da sua instituição que você for aceito, e você vai conseguir usar esses contatos para te ajudar. Por exemplo, nessa época eu fui para o MIT. Para quem não sabe, o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, é o melhor instituto de tecnologia do mundo. Nessa época, com 23 anos de idade, né? Um ano depois. Né? Fui para lá. Tinha um salário, então conseguia me bancar, etc. Né? Tava trabalhando com uma tecnologia relacionada a submarinos, né? Até relacionado com a marinha americana na época e tal. Inteligência artificial, tal, bastante coisa bacana, que eu vi pela primeira vez. Como nunca tinha trabalhado, não tinha experiência, então conquistei essa experiência com eles. Eles me ensinaram tudo. A duração desse Summer Job especificamente era 3 meses. Finalizei os 3 meses, o que a galera fez? Me fizeram uma proposta. Matheus, você não quer se transferir aqui para MIT? Eu comecei a ficar mais tempo lá. Depois que eu terminei esse período, a galera falou, Matheus, a gente gostou muito do seu perfil, a gente vai te dar uma bolsa para você fazer um mestrado com a gente, 100% de graça. E aí eu recebi uma proposta para ir para a MIT na época. Eu tive outras propostas de outras faculdades e de outras instituições, acabei não indo, né? Mas o ponto é, o Summer Job acadêmico, ele é para quem está desejando uma experiência para te proporcionar mais visibilidade no mercado, para você conseguir, né? De repente colocar no seu currículo, eu estive em Harvard por tanto tempo fazendo uma pesquisa como professor tal. Eu estive em tal faculdade fazendo tal pesquisa. Eu desejo transferir, então quero fazer contatos para que o cara de dentro da faculdade ajude você a fazer essa transferência. Porque se você está sendo indicado por alguém daquela faculdade, mano, suas chances aumentam exponencialmente. Então a ideia do Summer Job acadêmico é ser uma porta de entrada
para possíveis outras oportunidades, transferência, graduação sanduíche, ou até mesmo uma bolsa para mestrado ou para doutorado.